Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso encontro hoje, certo? O projeto A Formação a partir das artes para as artes, transmitindo conhecimento de forma interdisciplinar em período de pandemia, é um projeto apoiado, fomentado pela Secretaria Municipal de Cultura do município de Tauá, através da Lei Aldir Blanc de 2020. Esta iniciativa também é apoiada pelo IFCE Campus Tauá. Hoje, no nosso quinto e penúltimo encontro, trazemos duas palestras muito interessantes, né? A primeira é do professor Cledinaldo Alves. Vamos iniciar com ele. Né? Cledinaldo é paraibano de João Pessoa, iniciou seus estudos musicais formais na Escola de Música Antenor Navarro, quando teve seus primeiros contatos com o violão erudito. Graduou-se em licenciatura e bacharelado em música, habilitação em violão e práticas interpretativas pela Universidade Federal da Paraíba. Possui mestrado em música na área de educação musical pelo programa de pós-graduação da UFPB. Desenvolve trabalhos como violonista em carreira solo e acompanhador, sendo integrante do grupo Pé de Choro. Foi professor substituto de violão do Departamento de Música da UFPB durante os anos de 2017 e 2018 e atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE Campus Tauá, na área de cordas dedilhadas. E o professor Cledinaldo vai nos falar um pouco sobre dimensões da música em sociedade, da apresentação musical à especialização em música. Olá, Cledinaldo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Antônia, a todos os presentes, também para quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, né, já gravado. Queria agradecer, Antônia, o convite, né? É um projeto que eu tenho acompanhado, acompanhei a palestra da tradução, a palestra do teatro, né? Eu acho uma iniciativa muito importante, principalmente nos dias de hoje, de pandemia. A nossa sociedade, a gente vive uma crise, né? Mas certamente essa crise não é de falta de conhecimentos de matemática, falta de conhecimentos de física, né? É uma crise social, é uma crise ética, né? E é importante a gente pensar a nossa formação plena, né? A nossa formação enquanto ser humano. E as artes, ela tem muito a contribuir, né? Nesse sentido, né? Porque muitas das coisas que nos faltam em sociedade hoje em dia é por falta de conhecimentos culturais, sociais, né? De que as artes ela lida muito bem com esses conhecimentos, né? Então eu acho um projeto muito importante nos dias de hoje, de pandemia, né? As artes ela tem tido um papel muito significativo nesse período. A gente percebe, principalmente na minha área da música, muitas lives acontecendo, né? Os artistas se ressignificando, tentando ainda manter o seu trabalho, mesmo com o distanciamento social. A gente sabe que a música ela precisa dessa participação coletiva muito forte nas apresentações musicais, e nesse momento de pandemia que é necessário a gente ter o distanciamento social, e as artes elas têm se ressignificado, né? A música ela tem passado por esse processo. E é nesse sentido que a gente tem criado essas estratégias de se conectar por meio do contato, né, que a gente vem tendo via internet. As lives têm acontecido dessa forma, mas também outras iniciativas, como a própria Lei Aldir Blanc, que ela tem ajudado bastante, né, a fomentar o fazer artísticos em vários ramos das artes, né. Hoje, como você apresentou, Antônio, eu vim falar um pouco sobre a música, e eu queria trazer um pouco da minha experiência
nesse universo da música, e eu acho que por mais que a gente tenha um projeto interdisciplinar que fala sobre várias áreas do conhecimento artístico, eu penso que por mais que a gente não tenha músicos ou estudantes de músicas, né, aqui presentes, eu posso contribuir um pouco com a minha experiência para mesmo aquele que gosta de ser um ouvinte, né, um apreciador da música, né, possa entender melhor como é essa área da música, que muitos mitos ainda são presentes no nosso meio, né, a crença no talento. Então, eu não consigo tocar um instrumento porque isso é feito para quem tem o dom, para quem tem o talento, né? Eu já escutei muito disso. E eu queria trazer a minha experiência e trazer também como é que eu penso várias dessas relações, né? Então, como você mesmo apresentou, eu pensei em falar um pouco sobre essas dimensões da música na sociedade e falar dessa ideia da apreciação musical, quem gosta de ouvir música. Hoje a gente tem uma forma de divulgar e consumir música muito diferente do que a gente tinha 10, 20 anos atrás, né? A gente basicamente hoje não tem mais o CD, a gente substituiu todas as mídias físicas por mídias virtuais, né? As plataformas de streaming, né? A gente consome música dessa forma. E a nossa experiência com a música ela mudou muito, desde a apreciação até um trabalho com música, né? Uma especialização em música, né? Então, é um pouco disso que eu queria falar hoje, né? Então, já agradecendo o convite, eu queria iniciar falando sobre um pouco de como iniciou o meu aprendizado musical, né? Eu acho que isso traz importantes considerações para quem tem o desejo de aprender música. Eu acho que é um desejo de boa parte da sociedade. A gente tem no Brasil uma cultura muito musical, vários centros na nossa, no nosso território com uma presença musical muito forte. Se a gente for para a Bahia, a gente lembra da Bahia, lembra da música. Se a gente for para o Rio de Janeiro, a gente lembra do Rio de Janeiro, lembra da música que faz parte da cultura deles, né? Então o nosso senso musical é muito forte em todo o nosso território brasileiro, né? Então tem muita gente querendo com desejo, né, de um dia chegar a tocar um violão, de um dia tocar um saxofone, né? Muita gente que me procura fala disso, né? Fala de um desejo de ter uma experiência com a música, né? Essa experiência musical, infelizmente na nossa sociedade, ela foi em determinado momento muito pela própria forma como se ensinou música, colocado um certo mito e crença no dom, no talento, no especialista, do grande performance, e que isso só é conseguido, né, se a pessoa começar a estudar música muito cedo, se a pessoa já for de uma família musical. Então, aquela pessoa que nasceu ali no interior, ela basicamente ela não vai ter muitas capacidades para desenvolver. Você vai estudar música para quê, cara? Como você não tem talento, você não tem dom. Isso eu já escutei muito, né? Inclusive de pessoas que eram grandes artistas, né? Eu já ouvi palavras de mestres da cultura popular que tinha suas composições, a sua música divulgada na sociedade muito fortemente, mas simplesmente por não ter o conhecimento técnico de saber escrever música, saber ler uma partitura, não se consideravam como músicos. Não sei ler partitura, não, eu não sou músico, né? Justamente por uma certa crença que se foi colocada, né, socialmente, nessas barreiras que eu entendo como barreiras, né? Na minha experiência, enquanto músico, né, eu não vim de uma família musical, né? Eu basicamente não tenho ninguém na minha família que é músico, mas muitas pessoas
gostam de música. E teve uma participação muito forte de várias pessoas da minha família por uma ligação religiosa, né? Eu comecei a estudar música na igreja. Eu me lembro como hoje tinha um grupo de jovens e cada um, a igreja recebeu uma quantidade de instrumentos. Recebeu uma bateria, recebeu um teclado, recebeu um violão. E na minha adolescência, né, esse grupo de jovens, cada um foi pegando um instrumento. E eu acho que de início era para mim ter ficado com teclado. E passado uma semana teve outro colega meu que pegou o teclado, né? Aí me sobrou o quê? Sobrou o violão. Por quê? Porque o violão, ele é um instrumento de fácil acesso, ele é barato, ele é uma coisa que você coloca nas costas, você leva para todo canto, né? Quem não sabe, né? Quem consegue tocar violão também consegue tocar guitarra. Ele também tem facilidade para aprender todos esses instrumentos da cordas dedilhadas, contrabaixo, cavaquinho, porque são instrumentos muito parecidos com a afinação, né? A técnica, a forma de se tocar é muito parecida. Então, falaram assim, Cleinaldo, vai aprender violão, porque aí tu pode passar para guitarra, tu pode tocar nos cultos, nas casas, é um instrumento que você leva para os cantos e tal. E eu comecei a aprender violão e foi até hoje, assim, das decisões mais assertivas que eu fiz na vida, né? Porque aí eu comecei a levar para o colégio e tal, e essa aprendizagem coletiva, colaborativa, foi muito importante. Tanto na igreja, porque a igreja tem uma participação da música muito forte no ritual, né? Você vai para um culto, independente de qualquer religião, pessoal. Se é na católica, se é na protestante, se é na umbanda, qualquer tipo de religião, a gente percebe como o fazer musical ele está presente nos rituais, né? Isso desde as mais antigas civilizações. A gente já percebe a ligação musical com o divino, né, muito forte, né? E a gente tinha uma certa frequência de fazer música nos cultos, né? Então tinha os ensaios e tal. E eu também, nesse período, eu me lembro que eu comecei a levar o violão para as escolas, né? E pelo menos na minha época de escola, não faz muito tempo, mas tinha a coisa das revistinhas, a gente ia aprendendo as músicas das revistinhas, né? Legião Urbana, a gente gostava muito de tocar, e você pegava um solo lá do Que País é Esse, do Legião Urbana, você passava pro colega e tal. Foi basicamente assim que eu comecei, mas não teve essa ideia de ter uma família musical, não teve essa ideia de começar cedo. Eu comecei basicamente aos 13 anos. Tem muita gente que fala que você deve começar desde os 7 anos, porque existe uma coisa do desenvolvimento corporal, né, junto com o aprendizado musical, porque a gente trabalha com movimentos finos, quem vai tocar um instrumento, né? Então é muito importante, quanto mais cedo você começar, mais cedo você provavelmente vai desenvolver uma facilidade maior, né, em relação a isso, né? E foi basicamente assim que eu comecei. E essa mística aí de ter uma família musical, de começar cedo, não foi uma coisa que se aplicou muito a mim, né? Outra coisa é em relação ao dom e o talento. Eu me lembro que quando eu tocava uma música, a pessoa falava assim, mas você toca muito belo, você toca muito bem, é porque você tem um talento. Só que eu recebi esse tipo de elogio, ela tava querendo me elogiar, né? A pessoa. Mas eu pensava assim, caramba, faz uma semana que eu treino essa música de manhã, de tarde, de noite. Eu passo o dia todinho com o violão. E a pessoa chega para mim e fala assim, é porque você tem um talento, por isso que você consegue tocar, né? Então, outra coisa é em relação a essa mística de um dom, de um talento, de algo inato, que você pega um instrumento, você já começa a sair tocando. Tem alguns filmes que retratam a música dessa forma. Não existe isso. Na minha experiência e todas as pessoas que me cercam em relação ao aprendizado musical, você precisa se dedicar, né? Você precisa estudar.
é a experiência que te vai te levar a uma boa execução na música, né? E eu passava horas com o violão, então se existe talento, a minha percepção de talento, de dom, que eu falo assim, essa pessoa é uma pessoa talentosa, é porque ela consegue passar horas e horas e não se cansar com o instrumento na mão. Eu acho assim divino, realmente, quando eu pego uma pessoa que ela passa o dia todinho e aquilo satisfaz ela, né? Aquilo é uma coisa que preenche ela completamente. Para mim, isso é o dom, isso é o talento. Mas essa coisa inata que você nasce e do nada você começa a tocar, isso não existe. Então existe muito esforço, existe muita dedicação. E eu conheço pessoas que pegavam o instrumento e começavam a tocar assim, coisas que com 15 minutos ela fazia e eu tinha que levar 3, 4 horas para fazer a mesma coisa que ela estava fazendo, né? Então o meu tempo sempre foi muito mais alargado, assim, o meu aprendizado sempre foi muito mais esforço do que propriamente um talento em cima disso. Mas a minha persistência nisso acabou que muitos dos colegas que iniciaram comigo hoje trabalham com coisas totalmente diferentes. Eu fui um dos únicos que permaneceu na área da música, né? E eu acho que a ideia de seguir carreira na música, né? Isso foi basicamente como começou essa parte mais educacional do aprendizado musical, né? E isso começou a se tornar algo relacionado a uma profissão. Eu comecei a perceber desde jovem que isso poderia ser a minha profissão, né? E isso começou ainda mesmo na adolescência. É muito, muito interessante como é um misto de acontecimentos que eu não sei se é sorte, né? Mas são oportunidades que surgem na tua vida, né? Que realmente isso acontece, né? Eu não acredito que nada acontece assim, né? É uma sorte, né? São oportunidades. E você precisa estar meio que preparado para agarrar aquela oportunidade, né? Então foi acontecendo, né, algumas oportunidades na minha vida e foram dando certo algumas coisas, né? Eu comecei a tocar na igreja e uma vez eu cheguei em casa, meu pai estava lá deitado no sofá e falou assim, abriu a inscrição aqui para o Conservatório de Música, a Escola de Música Antenor Navarro. E a inscrição é amanhã de manhã. Isso era no domingo, a inscrição começava segunda de manhã. Só que ele tinha ouvido falar que era muita gente, era muita procura para estudar nessa escola de música e tinha que dormir na frente da escola lá para você conseguir uma vaga. E eu cheguei da igreja, peguei a moto com meu pai e a gente foi dormir. Dormi não, eu ainda cheguei a cochilar, mas a gente virou a noite todinha na frente da escola para conseguir uma vaga. E é interessante que a gente chegou lá, eram umas 10 horas da noite, no domingo, né? Para fazer a inscrição na segunda de manhã. E já tinha, a gente foi o oitavo da fila, né? Tinha gente desde as 7 horas da noite de domingo para conseguir uma vaga no outro dia nessa escola. Então essa foi uma das oportunidades que apareceu na minha vida, que foi entrar numa escola de música ainda muito cedo, e foi quando eu comecei a ter os conhecimentos técnicos. Eu acho importante quem pretende estudar música procurar uma formação, uma condução de um profissional relacionado à música, né? Hoje você pode aprender música pela internet, assistindo os vídeos e tal, mas ter uma orientação é muito importante. E foi nessa escola de música que eu comecei a ler partitura e comecei a estudar instrumento. Mas tem uma coisa interessante, né, que é, é uma escola muito tradicional e infelizmente a gente tem uma certa colonização imposta na música nos nossos cursos, que é a ideia da música europeia, que é a ideia da música erudita e tal. E ainda tem essa ideia do talento muito forte. Então você começava estudando teoria e para você ir aprender um instrumento, você tinha que passar numa prova lá de solfejo, que é você cantar uma melodia. E eu nunca fui bom de solfejo. Solfejo é você cantar. Eu fiz a primeira seleção, não tinha vaga. Eu fiz a segunda seleção, também não passei. E a cada seleção, a cada semestre, eu ficava só na teoria, não ia estudar instrumento
porque não passava na prova do canto, né? E isso começou a me desestimular. Então, eu peguei e falei assim, a partir do quarto semestre, eu falei assim, não vou fazer mais essa prova, não. Eu tocava na igreja, tocava instrumento e estudava teoria. Passei 2 anos e meio nessa escola, só estudando só teoria. Imagine como deve ser chato, assim. Para mim não era, mas assim, quem imagina você estudar só teoria de qualquer área possível aí e não ter contato com a prática, né? Eu passei 2 anos e meio estudando só teoria e não tendo contato com a prática porque eu não passei nessa prova de seleção. E um dia um professor, nessa aula de teoria, falou bem assim, olha, a próxima semana eu quero que todo mundo toque uma música aqui na sala de aula, na aula de teoria. E ele olhou para mim e falou assim, você toca que instrumento? Eu falei, eu toco violão. Aí ele falou, qual é o seu professor? Eu falei, eu não tenho um professor. Eu não faço aula prática aqui. Aí ele falou, como você está no quinto semestre e você não tem aula prática? Aí eu falei assim, não passei na prova, mas se você me der uma música, eu toco. Por quê? Porque eu fazia 2 anos e meio que eu estudava teoria, eu sabia ler partitura e tocava na igreja, né? Então eu sabia, né, entender a partitura no meu instrumento. Eu me lembro que eu passei a semana todinha estudando essa música que ele tinha passado. E na aula seguinte eu toquei a música para ele. Toquei melhor do que os alunos que faziam instrumento, né? Eu me lembro que ele me pegou pelo braço, assim, me levou para o coordenador da área de violão lá e falou assim, olha, esse menino aqui, ele não faz aula, assim. E ele toca. Coloca ele para ter a aula. E foi assim que eu entrei na aula de instrumento. E fui estudar violão clássico. E eu tive a sorte de estudar com um professor, o Guilherme Calzavara, que foi um cara que me ajudou muito. Ele deixava o violão dele comigo, me emprestava as coisas e tudo era muito atencioso. O meu primeiro recital, a minha primeira apresentação foi por causa dele. Tinha um projeto aqui na Paraíba, ainda tem, né, que é a Pavio, é uma associação de violão, uma das mais importantes do Brasil, né? E a Pavio tinha convidado o Guilherme para tocar. O Guilherme foi e falou assim, olha, eu tenho um aluno muito bom que ele pode tocar no meu lugar e tal, eu estou incentivando ele. E foi a minha primeira apresentação musical foi justamente por intermédio do Guilherme e ele me ajudou muito, né? Posteriormente, o meu início na música, nessa escola de música, eu fui fazer o vestibular de música. Porque desde o início, assim, meu estudo musical formal, né, eu entendi que a música poderia ser essa profissão e fui fazer o curso de licenciatura. Muito porque eu tinha uma ideia que eu acho importante para todo mundo, né? Existem decisões que a gente toma na vida que é muito pelo um gosto pessoal. Ah, eu gosto de escrever poemas, né? Mas você tem que em determinado momento pensar assim, eu consigo sobreviver só de escrever poemas, né? Eu gostava muito de tocar, mas eu fiquei pensando, eu consigo sobreviver só tocando? Eu entendi que a licenciatura, ela conseguia ampliar os meus horizontes de trabalhos mais do que um bacharelado. O bacharelado era muito focado em tocar. Mas eu pensei, eu vou fazer um bacharelado e vou conseguir sobreviver só de tocar? Aí eu pensei, vou fazer a licenciatura, que eu posso ampliar os meus horizontes para a docência, né, para várias atividades que o professor de música pode ter, né? Ele pode trabalhar no terceiro setor, trabalhar em ONGs, em projetos sociais, ele pode trabalhar também numa escola especializada de música, né? E ele também pode tocar. Na licenciatura a gente vai aprender a tocar, né? Então fui para a licenciatura e na licenciatura foi acontecendo aquela coisa das oportunidades, né? Eu fui estudar com um professor, o Dr. Luiz Ricardo. Ele era professor, coordenador da pós-graduação em música na UFPB e eu passei toda a minha graduação estudando com ele, fiz o meu mestrado com ele, ele foi o meu orientador. É uma pessoa muito importante para mim que deu visões muito importantes
relacionado à pesquisa, né? E eu fui ampliando os meus horizontes em relação à música. Eu acho que a vida profissional, o ambiente profissional da música, muita gente na sociedade, eu tive familiares que olharam para mim e falaram assim, você vai fazer música, né? Vai fazer graduação em música, mas seu primo trabalha com informática, ele está ganhando muito dinheiro, olha, a área é muito boa, as empresas que ele trabalha pagam muito bem. E eu falei, não, eu quero fazer música, porque eu gosto de música e eu quero isso como profissão. E a ideia da sociedade de olhar música como algo que você não consegue se sustentar por mais só com música, né? É um pouco de não conhecer a área, né? A área da música, ela é uma área muito abrangente. Você pode tocar, você pode gravar, você pode produzir, você pode ensinar, você pode fazer diversas coisas relacionadas à música. E na graduação eu consegui fazer e ampliar um pouco desses meus horizontes com pesquisa, com ensino, com performance, né? Eu falei que eu tenho alguns trabalhos musicais, eu tanto toco solo, né? Tenho um trabalho de execução musical que eu já participei de concursos, competições de música, já ganhei alguns concursos de música, já toquei como solista com orquestra, né? Já fiz várias apresentações em recitais, já acompanhei cantores, já toquei em banda, já toquei em grupos de música instrumental. Então tem uma parte de você trabalhar como músico, né? Mas eu também me identifico muito com a questão da docência, de ser um professor de música, né? Foi basicamente na graduação que isso me aconteceu, né? E eu acho importante, principalmente para a nossa conversa aqui, para quem tem um gosto pela música, eu acho muito importante você entender que a área de música ela precisa de uma certa vivência, de um certo contato, e tudo isso começa com a apreciação, com o gosto de escutar música, né? E por mais que eu não tenha uma família extremamente musical, de ter músicos na família, eu tinha pessoas na minha família que têm uma sensibilidade e um gosto musical muito forte, né? Meu pai, ele sempre gostou de escutar muita música, e muita música boa, porque o gosto da família acabou passando para mim, né? De escutar música popular brasileira, de escutar vários estilos musicais para você conhecer e ampliar os seus horizontes em relação à cultura de vários estados, de vários gêneros musicais, né? Então, hoje, se você me perguntar o que você mais escuta, eu escuto desde o rap até samba, até música instrumental, a jazz, até música clássica, né? Então, eu tenho um contato com a música muito diversificado nessa ideia da apreciação musical, né? E eu acho que para quem gosta de música, para quem aprecia, né, música, eu acho muito importante em determinado momento você ter algumas situações que você consiga prestar atenção no que você está escutando, né? Não simplesmente ouvir, porque ouvir é uma capacidade do ser humano, não tem como você desligar os seus ouvidos, né? Você ouve os sons que estão à sua volta, mas escutar, você prestar atenção no que está se passando, né, naquela gravação, poucos fazem isso, né? Muitas vezes a gente coloca um fone de ouvido, eu ligo o som para lavar louça em casa, varrer a casa e tal. Isso é algo legal, também façam, mas eu tenho momentos de apreciação musical, de você entender aquela arte, de você ampliar os seus conhecimentos, a sua experiência estética, né, com a música. Eu acho isso muito importante. Uma dica que eu daria, talvez, para quem quer ampliar os seus conhecimentos estéticos relacionados à apreciação musical, é talvez se libertar um pouco simplesmente da questão da letra, né? A letra é algo que nos pega muito, né?
Então, muitas vezes, quando você toca uma música instrumental, você fala assim, e não vai cantar, não? E não tem letra, não? É, isso é importante, né? Isso é fundamental. Mas a música, né? A música, ela é os sons, é a organização, né? O ser humano, quando organiza os sons, né? Em um determinado tempo, em uma determinada harmonia, numa determinada melodia, né? E os sons é a matéria-prima da música, né? A letra, né? A forma de se comunicar a partir de uma letra, ela vem pela essa inter-relação, né? Por essa interdisciplinaridade justamente com a própria literatura, com a própria poesia, né? Então você tem músicas ali do Chico Buarque que a gente fala assim, João e Maria, né? Uma música linda do Chico Buarque, mas a música é do Sivuca, né? O Sivuca fez a melodia, fez a harmonia, fez todo o ritmo e mostrou assim, Chico, coloca uma letra nessa música, né? E o Chico com todo é, um grande letrista, né, um grande escritor, né, colocou letras belíssimas, né, e várias parcerias na música brasileira aconteceu assim, né, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Baden Powell, né, a gente fez, tem várias histórias da música brasileira dessa parceria, né, mas eu acho que a ampliação estética musical, ela também passa por você parar para escutar uma música instrumental, porque ali você começa a perceber nuances da matéria-prima do som, né? Do timbre dos instrumentos, da dinâmica entre forte e piano, e como é aquela interpretação de um instrumento musical, de um solo, né? Então, eu acho muito importante também a gente ampliar o nosso senso estético a partir dessa flexibilização de a gente ter e escutar músicas instrumentais e também de gêneros diferentes. E é claro, você pode não gostar de primeira, você pode ter uma certa autocrítica, eu achei essa música muito sem sentido, ou muito não é uma música que me traz paz e tal. Você pode ter vários entendimentos sobre esse fazer musical, né? Mas eu acho isso muito importante para essa ampliação estética da apreciação musical, que eu acho fundamental para todos, né? Porque a nossa formação enquanto seres humanos, ela requer uma formação plena. E era uma coisa que eu falava no início dessa minha fala, né? A gente passa por uma certa crise social e essa certa crise na nossa sociedade não é por falta de conhecimentos da matemática, da física ou da química, falta de conhecimentos técnicos, né? É uma coisa da relação, né, entre pessoas, né? Uma coisa da relação, né, da formação enquanto cidadãos, enquanto formação humana plena, né? Então, acho muito importante a, a forma como a música trabalha com os sentimentos, desenvolve a sensibilidade, né? E a apreciação musical é um meio, eu acredito, para a gente conseguir isso, né? Então, essa é um pouco da minha experiência, tanto como estudante de música, como um profissional que foi encontrando vários meios de se viver da música, como professor, como músico, é, com várias atividades que eu fiz, né? É um pouco, né? Eu já vivenciei várias outras situações, mas é um pouco da minha experiência que eu posso compartilhar com vocês. Eu não sei se tem alguma pergunta que eu poderia ajudar. E desde já agradeço, Antônia, pelo convite. Obrigada, Cledinaldo. A gente vai abrir agora para perguntas, comentários. Alguém? Enquanto eles não falam, eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Você falou aí dessas suas experiências na igreja, na escola de música, na faculdade de música. Então, você teve um caminho dentro da música, né? Que muitas pessoas não têm, assim, essa perspectiva de seguir, né? Às vezes começa, mas... Aí eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre o seu pensamento sobre o ensino de artes na escola.
Você acha que ele ocorre de forma adequada? Né? A grade curricular é importante? Olha, Antônio, a primeira vez que eu disse na escola ainda que eu ia fazer vestibular para música, muita gente olhou assim para mim meio que não entendendo, né? Diretor, pessoal da secretaria e tal. Mas teve uma pessoa que eu me lembro, tem algumas situações que fica marcada, né? Eu fui na biblioteca e tinha uma moça da biblioteca lá, não me lembro o nome dela agora. Mas quando eu disse eu vou fazer vestibular para música, né? Ela me olhou assim e falou assim, que legal! Olha, saiu uma lei que é obrigatório o ensino de música nas escolas, isso vai ser uma ampliação do mercado de trabalho e tal. E ela começou a me dar várias perspectivas assim para o trabalho com a música que eu ninguém tinha parado para mim me falar assim, com tanto entusiasmo como ela falou, né? E aquilo foi muito impactante para mim, assim, porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar bem da minha escolha de fazer música, graduação em música posteriormente, né? E é, sim, um momento recente da legislação, né, do nosso ensino, nosso ensino fundamental e médio, das artes, da música e das linguagens artísticas, né, no ensino. O que eu entendo é que isso não acontece de uma hora para outra e principalmente no nosso país a gente tem uma coisa muito imediata, né, muito imediatista. Se você pensar a formação dentro de uma universidade, de um profissional, no mínimo ela vai passar 4 anos, né, que é uma graduação. Mas você também, eu acho importante você fazer um mestrado, um doutorado, né, capacitar os profissionais para trabalhar, né, com a educação, né. Eu acho que é um momento muito importante porque a gente está galgando esses espaços, muitos profissionais estão se especializando nessa área, né. Como eu disse, eu acho que é indiscutível a importância na formação humana, a importância na formação plena do indivíduo que vai viver em sociedade, das artes, né, do conhecimento artístico, do conhecimento cultural que as artes traz, né, para a gente viver bem em sociedade. E é claro que esse conhecimento precisa estar na escola, porque a escola ela seleciona justamente os conhecimentos necessários para nossa formação enquanto seres humanos, né, enquanto seres que vão viver em sociedade. E os conhecimentos culturais e artísticos são, sim, importantes para a formação enquanto cidadãos plenos, né? Então, eu acho que é um momento que a gente está ainda em desenvolvimento e a gente precisa não ser imediatista de querer os resultados disso a muito curto prazo, porque isso não acontece simplesmente a curto prazo, né? Na própria instituição que a gente está, né, o Instituto Federal, a gente tem uma cultura de décadas, né, na questão técnica, do ensino tecnicista, né, do ensino voltado para o mercado de trabalho, que muitas vezes desconsiderou a ideia da formação enquanto seres humanos, né? Imagine só, você vai no médico e o médico não olha na tua cara, o médico fala, você tem tal problema, você vai tomar isso daqui, você vai fazer tal exame, porque você vai ter que fazer uma cirurgia, ele te trabalha, você vai em um médico desse, você vai se sentir um objeto, né? Ele não tem nenhuma empatia em relação ao ser humano que está ali por trás, né? E os próprios cursos de medicina começaram a perceber isso, né? Que é preciso muitas vezes ter uma cadeira de ética, uma cadeira de filosofia, uma cadeira de sociologia, uma cadeira sobre cultura, para mesmo o médico que precisa de um conhecimento técnico também ter um conhecimento humano, porque por trás daquela cadeira no consultório existe um ser humano ali, né? Então, dentro da nossa formação enquanto seres humanos, não é simplesmente conhecimentos técnicos, são conhecimentos também éticos, culturais, morais, que a gente precisa
fomentar, né, na nossa formação, né? Então, eu acho que as artes dentro do ensino médio, dentro da escola, ela é fundamental, ela precisa ser incentivada, e por mais que você não veja os efeitos imediatos, é um processo. É um processo que, se a gente parar agora, achando que não tem esses resultados, né, a gente vai ter perdas muito grandes no futuro. Então, é uma coisa que a gente precisa ter um pouco de paciência, mas que o caminho está certo, a gente está. Reginaldo, Marissa fez uma pergunta aqui no chat. Ela pergunta como você percebe a recepção das aulas de música pelos seus alunos. É valorizado por eles? Olha, tem muita gente talentosa no sentido de ter um gosto, né, pelas artes, de querer criar. E quando ela percebe que ela pode fazer aquilo, né, que aquilo não está tão distante dela, ela se sente muito motivada. E isso eu acho muito importante para os nossos alunos, né? A nossa instituição, como eu vinha falando, ainda é uma instituição que tem uma ideia muito técnica por trás, né? Mas a minha percepção dos nossos alunos é de um potencial muito grande em relação às artes, em relação ao potencial criativo desses, né? É claro que eu tento ao máximo trazer não só conhecimentos relacionados à música, né, mas às artes no geral, a um senso crítico em relação a vários temas na sociedade. Então, se eu pego uma questão de racismo, eu tento ao máximo ampliar esse horizonte, né, dessa temática, e pensar como a música está tratando sobre esse tema, como o teatro trata desse tema, como o cinema trata desse tema, né? Então eu tenho um trabalho que ele termina sendo um pouco também interdisciplinar, mas eu acho que a percepção dos alunos, dos nossos alunos, ela é muito boa nesse sentido de ter um potencial muito grande, e muitas vezes esse potencial ele está sendo um pouco que aprisionado, né, pela própria forma como o nosso ensino é pensado. Essa coisa disciplinar, de ter as coisas cada um no seu quadrado, né? A gente tem poucos projetos, desenvolvimento de projetos. Seria muito interessante, inclusive, por exemplo, um projeto que trabalhasse a música, a história, a geografia, e pensar como esses saberes dialogam dentro da região do Inhamuns, né, no momento ali, né? Eu acho que a gente precisa fazer um pouco disso, romper um pouco que essas questões disciplinar para esses potenciais artísticos aparecerem mais, né? Mas eu vejo uma recepção muito boa dos nossos alunos em relação a isso, Marissa. O Claudemir, né, pergunta, eu acho que outro desafio é a falta de instrumentos, né? Isso, a falta de um espaço, né? De um espaço, né? O trabalho com a música, ele exige um ambiente que favoreça a questão sonora, né? Eu já tive relatos, por exemplo, o Renato, que passou, que veio antes de mim, que trabalhou na instituição, né? Ele já falou um pouco dessa problemática e já passou um pouco para mim, né? De você não ter uma sala com acústica, né? Então, se você faz algum trabalho com musical aqui, o som vaza e acaba atrapalhando a aula que está do lado, né? Então, a gente precisaria de também, não só dos instrumentos, mas um espaço ali para trabalhar a música, né? É a mesma coisa de você for trabalhar educação física, né? Uma atividade física, e não tiver uma quadra, não tiver um espaço para que os alunos possam vivenciar aquela atividade, né? A música é da mesma forma, precisa dos instrumentos, precisa de uma sala com uma acústica para que os alunos também possam tocar, vivenciar aquela arte ali, sem uma preocupação de estar atrapalhando quem está na sala ao lado, né? Então, existe sim dificuldades de estrutura, dificuldades também de avançar nesse sentido, mas eu vejo que pouco a pouco, principalmente a nossa instituição, o nosso campus, os nossos diretores, né, o Neto, o Alan, eles se preocupam bastante com isso,
de uma forma, inclusive, muito interdisciplinar, né? Não é porque eu sou da área da tecnologia que eu vou meio que ajudar o pessoal da tecnologia, né? Eles têm uma preocupação com todos os setores do campus, né? Isso tem avançado consideravelmente, né? A gente conseguiu já no ano passado, infelizmente por causa dessa pandemia, muita coisa a gente não conseguiu colocar em prática, mas a gente estava iniciando um laboratório de música, adquirimos instrumentos, adquirimos aparelhos também como mesa de som, gravadores, caixas de áudio, né, que ia possibilitar também a manipulação dessas tecnologias por parte dos alunos, né, na criação musical, mas muita coisa por causa desse período pandêmico acabou interrompendo nesse ano, né? Mas certamente a questão física é muito importante para a vivência musical, né? Reginaldo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal, eu agradeço muito. Você quer divulgar algum canal seu para a gente poder acompanhar? Sim, eu tenho, se fosse pesquisar Clerinaldo Júnior no Instagram, no YouTube, né, eu posto alguns vídeos lá também. Teve uma experiência, eu tenho um projeto de um grupo de choro, que é um gênero, né, essencialmente brasileiro, da nossa brasilidade, né, e tem um vídeo, inclusive, no nosso canal do YouTube do Campus Tauá, uma música instrumental, uma música do Jacó do Bandolim lá. Então, é sempre importante você ter acesso, né, ao que a gente tem produzido dentro da nossa instituição, valorizar isso, compartilhar. Isso é importante demais para o nosso trabalho, né? Queria agradecer, Antônia, pelo convite, pelos vários comentários. Eu estou aqui no celular, muitas vezes não dá para ver, mas obrigado a Maressa, ao Carlos que participaram aí, vários outros, Claudemir, sempre muitos comentários, né, do pessoal. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite, Antônia, e bom segmento às atividades. Obrigada. O Claudemir colocou aí, eu acho que é o link do campus, né, que tem. Depois eu procuro o seu vídeo e posto aqui, tá? Obrigada, Reginaldo. Então, gente, dando continuidade, vamos agora para a segunda parte do nosso quinto e penúltimo encontro, né? Infelizmente, já está acabando, né? Temos apenas mais um sábado. Então, para dar continuidade ao nosso dia de hoje, a gente vai conhecer aqui a professora Carla Ribeiro, certo? Ela é graduada em Letras e Relações Internacionais, é mestra e doutoranda em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalha com ensino de idiomas, com foco no italiano, tradução juramentada ad hoc e literária. E Carla vai nos falar sobre as palavras e a história. Olá, Carla, bem-vinda. Oi, bom dia, Antônia, bom dia a todos, todas. Obrigada pela oportunidade, né, depois de falar com o professor Cledinaldo, muito legal, muito interessante, até um dos temas que eu tinha pensado em talvez trazer tivesse relação com música, mas aí estava na dúvida se não, mas já vai falar, vai que choca alguma coisa, né, mas foi muito interessante saber a trajetória, né, muito legal, música sempre presente, inclusive na parte de idiomas, né, quem trabalha a gente sabe bem que é super importante, né, trazer a musicalidade e tudo mais. A gente sempre trabalha, digamos, em parceria com a música. E hoje, eu não sei, né, talvez, não sei se seria de, eu digo assim, às vezes de interesse, mas é um campo que eu gosto bastante, que eu pensei, assim, o que eu posso falar e que acredito que possa contribuir também. Eu gosto muito de idiomas, gosto, né, tenho a formação, a parte de português, inglês, trabalho com italiano, trabalho também com espanhol, com francês, enfim, faço uma babel, né, e a gente tenta, assim, para entender. Eu acho que as palavras, elas têm um poder muito grande e a gente, às vezes, não dá tanta atenção, seja a palavra escrita, a palavra falada, e as palavras, ao longo dos anos, elas foram, né, elas
foram se alterando, vão se alterando, né? Eu vou mostrar aqui só, preparei bem poucos, assim, alguma questão de slide só para a gente se nortear um pouquinho, e deixa eu ver se vai dar certo aqui. Como que fica uma janela? Será que eu coloco aqui a janela inteira? Será a tela inteira quando eu coloco o slide aqui no... Eu acho que é, né? Vou ver. Você pode colocar a tela inteira na tela, eu acho que... Uma janela. Eu vou ver aqui uma janela... tá, entendi. Vamos ver. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que deu, né? Então, estão vendo, agora apareceu a mensagem. Coloquei aqui, né, as palavras e a história, enfim, algo que eu gosto bastante e acredito que seja importante para a gente refletir. Vou trazer assim mais como uma reflexão também, até para não ficar muito cansativo, mas eu separei algumas, contando histórias, realmente, né, por meio da história das palavras. Vamos ver. Aqui. Então, eu sei que às vezes parece, talvez, meu Deus, uma coisa meio puxada, ou talvez, eu digo assim, mais difícil, né? Por exemplo, eu peguei aqui Foucault, o Michel Foucault, que ele tem um livro que é As Palavras e as Coisas, e para quem de repente ouve falar em Foucault, meu Deus, o que tem o Foucault a ver com a questão das palavras e tudo mais? Digamos assim, a base, né, do que o Foucault, que é estudado em várias disciplinas, em várias áreas, ele é trazido em várias áreas, ele defende, digamos assim, em linhas gerais, que tudo está interligado, que a natureza está interligada. Eu, por exemplo, se eu falo aqui a palavra caneta, que vai aparecer, que depois eu vou falar, vou dizer, eu posso contar uma história por meio da palavra caneta. Eu posso falar em água, eu posso contar uma história, diversas histórias por meio da palavra água. Eu posso explicar, de repente, por meio da água, eu posso falar de física, de química, de poesia. Então, é uma defesa de que tudo está interligado. E essa questão das palavras, que é o que eu vou trazer um pouquinho. Aí, como ele diz aqui, só uma citaçãozinha dele, que as palavras agrupam sílabas, e as sílabas letras, porque há depositadas nestas virtudes que as aproximam, as desassociam, exatamente como no mundo as marcas se opõem ou se atraem umas às outras. Mas as palavras não são simplesmente a junção de letrinhas. A gente tem que entender, assim, se a gente fosse pegar a letra de uma música, por exemplo, para interpretar, né, uma música não está simplesmente juntando, ela tem um sentido, tem um sentimento por trás disso, tem um significado. Então, assim como tudo tem este significado, né, tudo carrega, todas essas, tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, tem um objetivo por si só. E eu trouxe aqui, como eu sou da área da tradução, enfim, um outro pensamento que Umberto Eco, que é um italiano enfim, tradutor, escritor, o escritor, o autor de O Nome da Rosa, que muitos conhecem, ele diz que traduzir significa cortar. Eu já vou juntar tudo isso que eu estou falando, tá? Parece uma coisa meio louca, mas vamos lá. Traduzir significa cortar algumas das consequências que o termo original implicava. Nesse sentido, ao traduzir, não se diz nunca a mesma coisa. E aqui eu trouxe como do traduzir, mas na verdade é o que a gente fala. Nem tudo que a gente fala hoje teve o significado que hoje eu estou querendo passar, que eu estou querendo transmitir, que eu estou querendo dizer. As palavras, ao longo da história, elas mudaram, e mudam, e continuam mudando. Então, por isso que a gente tem sempre que, né, ou deveria, pelo menos, refletir um pouco mais. Eu trabalho com questão de imigração, e muitas pessoas, né, como eu sou de Santa Catarina, né, enfim, aqui a gente tem assim como o Brasil todo, na verdade, mas assim, como aqui em Santa Catarina é bastante forte essa questão da colonização italiana, então eu trabalho, pesquiso isso, traduzo, e existe
digamos assim, um movimento que é de dialetos, de línguas minoritárias. E muitas pessoas, né, grupos, associações, grupos culturais, que defendem a língua de quando os imigrantes, os colonizadores, chegaram. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que valorizar essa língua de chegada, que foi lá no final do século XIX, por exemplo, mas que não é mais, ou que não seria mais falada, né, hoje, como era naquele período. Por quê? Aí que vem aqui a necessidade de expressão. Sejam os italianos, os alemães, os portugueses, os japoneses, os africanos, até mesmo os nativos que já moravam aqui no Brasil, se a gente fosse comparar, né, o antes e o hoje, mudaram as necessidades também. A gente vê, dia após dia, diversas palavras sendo criadas, né, neologismos, em virtude da própria tecnologia, que nos obriga, que nos força a pensarmos em novas palavras. Eu sempre converso com meus alunos, eu faço refletir um pouquinho, né, eu tento, pelo menos, por exemplo, aqui no português, que a gente tem várias palavras que vêm do inglês, assim como de outras línguas, mas principalmente as palavras relacionadas à tecnologia, a gente não acaba não adotando, a gente não adota uma palavra, a gente não cria uma palavra. Por exemplo, o mouse, né, o mouse do computador. Por que a gente não tem um ponteiro, sei lá, não sei, mas uma palavra que a gente possa identificar como sendo, né, da nossa língua, enfim, a gente acaba utilizando a língua estrangeira. Não sei o porquê, né, a gente, claro, tem o inglês, que é uma língua, digamos, hoje uma língua franca, mas é uma necessidade que a gente tem, e a necessidade é que vai criando, que vai fazendo com que a gente pense em novas expressões, em novas estruturas e tudo mais. Vamos lá. Então, a origem das palavras veio pela necessidade. Tudo. Como a criança pequena, ela vai aprendendo o que é mais conveniente também para ela, né? Se a gente for pensar. São realmente, às vezes, as primeiras palavras são relacionadas a chamar o pai, a mãe, ou o vô, a avó, relacionada à comida. Então, isso tudo tem relação com a necessidade de expressão, a necessidade que a gente tem de se expressar. E, ao longo dos anos, as palavras foram ganhando novas roupagens e tudo mais. Então, o entender a origem das palavras, além de tudo, como está tudo interligado, gente, tudo interligado na natureza, tudo, como eu falei ali no comecinho da minha fala, se eu falar em caneta, eu posso falar a respeito de diversos assuntos. Como isso? Se eu entendo a origem da palavra, se eu conseguir entender, se eu pegar e for atrás, eu vou descobrir muitas histórias. Eu vou trazer um exemplo aqui, 1 ou 2 exemplos. O tempo influencia as palavras. O que eu digo hoje pode não ser recebido do mesmo modo como foi há 2, 3, há 10 anos, quem dirá 100, 200, 300 anos. Daí a dificuldade de a gente entender um texto mais antigo também, um texto mais, a gente chama de arcaico, né? Mas existe essa dificuldade, seja de vocabulário, de emprego, de tudo isso. E nós interpretamos o mundo que nos cerca, e a gente interpreta a partir daquilo que a gente conhece, a partir daquilo que a gente tem um certo domínio, né? Então, é uma loucura, assim, se a gente for parar para pensar. Eu trouxe agora aqui a palavra estilos. O que tem a ver esse estilos? Enfim, vamos lá. Estilos, não sei se a gente for pegar a palavra estilos, existe. Vou dizer, é estilo, né, do latim, estilos, é uma palavra que originou realmente muitas outras, e eu botei aqui, já de bastão a caneta, né, a história, realmente com H maiúsculo, ditando regras, ou, enfim, outras histórias, né. Estilos,
ele teve uma origem, a primeira forma, o que queria dizer, era um bastão. Estilos, no latim, é bastão. E esse bastão, tipo um cacetete, na verdade, que era usado para quê? Para bater, tá? Nos escravos. Sim. Então, por quê? Porque ele não era só um bastão, simplesmente, mas ele tinha uma ponta, ele era um bastão pontiagudo, que era usado para marcar, tá? Realmente para castigar. Então, esse foi o começo de estilos. Mas eu já vou chegar lá, da onde a gente vai imaginar, mas é porque pontiagudo, não sei o quê. Não é por causa disso que significa caneta. Por exemplo, em francês, stylo, que vem desse estilo, significa caneta, né? Stylo. Vamos lá. Então, começou. Uma palavrinha só. Estilos começou sendo esse bastão, digamos, pontiagudo, usado para castigar os desobedientes, os servos, os escravos, enfim, ok? Então, daí. A palavra foi ganhando novas nuances. Se a gente for ver, tem o estileto, que é, inclusive, tem a dança, né, estileto, que dança de salto e tal, porque esse estileto vem do salto fininho, tá? Tudo relacionado aí. Então, dessa palavra, eu vou pegando, olha só, como o nosso vocabulário, como as línguas foram ganhando corpo, foram ganhando novas palavras. E teve também a influência da própria palavra estigma, que aí vem do grego, porque a gente tem que entender que nada é sozinho, né? Não tem essa coisa de solitário. Querendo ou não, as influências acabam acontecendo. E essa questão do estigma, no caso, estigma, que é do grego, tem a ver com como se fosse esse marcar, tá? Tem a ver com esse marcar. Então, o significado é que eles se misturaram, né? O estilos e estigma do grego também. Então, e assim foi indo. Foi lá, passou para o estileto, depois acabou vindo a próprio, se a gente for pensar, o estilo que a pessoa tem, que diz que tem um estilo X, um estilo Y, o estilo na arquitetura, um estilo dos escritores e tudo mais. Por quê? Num determinado momento, houve uma necessidade de expressar aquela palavra, que hoje a gente conhece por estilo. Eu não saberia dizer uma outra palavra que fosse, porque a gente já nasceu, a gente já conhece essa palavra sendo esse estilo, como se fosse uma marca. Então, exatamente por ser a marca que se imprimia nos servos, nos escravos, né, para castigá-los, então acabou, a pessoa, ela imprime uma marca, então quer dizer que tem um estilo, arquitetura com estilo, ou seja, que tem uma marca, e tudo isso, o estilo de escrever, que tem a marca de escrever, um escritor, o poeta, o cantor, tudo isso, uma banda que tem um estilo, porque imprime uma determinada marca. Olha só, marca, e não é necessariamente aqui uma marca física, gente. Aqui a gente está falando de uma marca que é o estilo, né? Mas é uma coisa de identidade. Então, olha só como é que essa coisa louca de uma palavrinha, né, que tinha um uso, uma aplicação em determinado período, em determinado momento, ela foi ganhando essa nova roupagem. E aí, a partir disso, e ano vai, ano vem, a gente não está falando de 2, 3 décadas, a gente está falando aqui de séculos e séculos, né? Então, é realmente ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E aí nós temos também, até chegar ao estilos ser uma caneta, representar a caneta, por quê? Não tem a ver com o estilo de ser a marca nesse sentido, não. Tornou-se caneta, tá? E eu não vou falar agora que caneta, ou em português, o porquê que a nossa caneta é a caneta, tá? É um cano, na verdade, caneta tem a ver, que é cano, vem de cano, tá? Uma caneta que tem um tubinho, então tem esse sentido. Não sei se vocês já pararam para pensar, o que é uma caneta? Por que é caneta? Porque caneta, que é um de tubo, na verdade, arredondado, tem isso, é uma caneta. Não deixa de ser, se a gente for pensar, é simplesmente uma outra
forma de estar falando a respeito do bastão, que era pontiagudo, né, usado para imprimir a marca, para marcar os servos, os escravos. Tudo tem relação, absolutamente tudo, de um modo ou de outro. Mas vamos lá, porque eu quero aqui falar por que em algumas línguas, assim como o francês, stylo, ele significa caneta, porque essa caneta era utilizada, foi em determinado momento, quando começaram, né, enfim, teve a parte, eu digo, a escrever, a encravar na cera e tudo mais, então, a talhar, né, a marcar, isso usado pelos pintores, por artistas plásticos e tudo mais. Então, se começou a cravar na cera, se escrevia na cera, se marcava na cera. E aquilo foi se tornando, inclusive, um estilo artístico, que o próprio Raffaello Sanzio, que é um renascentista italiano, ele utilizava. Se tornou, inclusive, uma técnica artística, tá? Daí, então, seja com o estilo que o Raffaello tinha, ou com o estilo que ele usava, porque ele usava estilo, então, aquela caneta, aquele material, aquele instrumento, aquela ferramenta. E daí, então, como era usado para marcar o papel, né, primeiro na cera, depois, enfim, nas diversas superfícies, até chegar, então, a palavra caneta. Eu uso a caneta para escrever, estilo, né, então, daí. Então, olha só que coisa, que uma palavrinha lá pode ter tantos, tudo em torno da questão, se a gente for pensar bem, a partir da marca, né, a partir da marca que a gente deixa, tudo a partir da marca, então, exatamente isso, ok? Então, essa é uma palavra. Uma outra que eu anotei, eu não coloquei no slide, mas eu anotei aqui, é a própria origem, se a gente for pensar, como as palavras dizem, como as palavras têm força, o que elas podem representar, o que por trás de uma palavrinha pode existir. Às vezes naquela aula de português ou na aula de literatura que a gente não dá tanta importância, mas inclusive a gente prestar um pouquinho mais atenção na etimologia das palavras, nos abre a mente e nos facilita, inclusive, no aprendizado de outras línguas. Tá? Não estou falando aqui que é para aprender latim, gente, ou para aprender grego, vai aprender se quiser, né, mas o que eu digo é para entender um pouquinho, né, passar a prestar mais atenção no que a gente fala, porque a gente, se a gente parar para refletir, muitas coisas que nós falamos, imprimem, vamos usar aqui o imprimem, né, imprimem um sentido que nem sempre é o que a gente quer dizer. Então, às vezes, tomar um cuidado, assim, é bastante importante. A palavra Júpiter, eu estava aqui só buscando alguns exemplos, assim, mais, talvez, assim, mais não digo do dia a dia, né, mas palavras mais comuns e tal. Júpiter, né, a gente tem o planeta Júpiter, mas Júpiter, na mitologia, tem um sentido, tem um significado. E por que o Júpiter se chama Júpiter? Júpiter, se a gente pegar a palavra Júpiter, tem a junção de dois grupos semânticos. Ju, que vem, na verdade, de dies, que vem dies Peter, dies Peter. Dies, no latim, que inclusive, já vou falar do Júpiter, mas pegamos a palavra hoje. O que significa hoje? Hoje é hoje. Ok, Carla, hoje é hoje. Mas a palavra hoje tem a junção de o, que no latim é o, que quer dizer, é quando eu apresento alguma coisa. Aqui está. Então, é ok, ou ik, que quer dizer este, mais dia, que é o dia. Então, quer dizer neste dia. Então, esse dia, que é do dias, lá do Júpiter, o Júpiter que nós conhecemos hoje, ele teve a origem de dies Peter. Dias, de dia, e Peter é pai, o pai do dia. Então, Júpiter significa o pai do dia. Tá? E se a gente for pegar, daí que vem o dia, que é o próprio, a palavra jornal, que também vem de jornal, que existe essa mistura de dia, tá? O jornalismo, tudo isso que tem a ver com o quê? A notícia atual, a notícia do dia. No italiano é giorno, no francês é jour, né? Algumas línguas, como o espanhol e o português, pegaram dia,
o dia, como nós falamos, né, e, enfim, tudo isso, na verdade, remete à palavra dia. Então, é uma loucura que a gente consegue encaixar um traço semântico, um grupo semântico, que é do dia, em várias palavras, e entender um pouquinho do que representam. E só para só para fechar essa questão do dia, que dias, Peter, o pai do dia, como Júpiter, dias é a mesma coisa que Zeus, no grego, certo? Então, Zeus significa também dia. Então, a sua relação do latim com o grego. Claro, gente, também anotei aqui que a gente não pode fazer essa associação, tá, de comparação entre as línguas. Por exemplo, vou pegar o Fred, nome no inglês, Fred, no italiano é Fredo, frio no português, então Fred quer dizer que ele é gelado. Não, tá? Não necessariamente, eu não sei o que significa o Fred, gente, eu não fui atrás, tá? Mas, assim, é só para a gente entender como as palavras, elas podem estar associadas. O que a gente diz, por que a gente diz o que diz? E por que a gente diz, como a gente diz naquele momento, tá? Tem toda uma relação. Seguindo, ainda só do Umberto Eco, Umberto Eco, como eu falei, nesse italiano que fez de tudo, gente, ele já falecido, mas ele escreveu e compôs, fez, nossa. Fomos chantageados durante anos pela notícia de que os esquimós, para quem não sabia, os esquimós têm diversos nomes para identificar, segundo o estado físico, aquilo que a gente chama de neve. Mas é que ele diz que se foi concluído, né, que os esquimós não são, de fato, prisioneiros da língua, porque eles têm a neve, dependendo, a neve assim, a neve assado, ou enfim, né, como que há diversas palavras para uma palavra só que a gente tem. Não, eles entendem aquilo, se a gente quer dizer que é neve, independente do que as 1000 palavras que eles têm, eles vão entender, por exemplo. O fato de um francês usar a mesma palavra, glace, para indicar seja o gelo, seja o sorvete, não leva a colocar cubos de sorvete no próprio whisky, por exemplo, na bebida, né? No máximo, ele esclarecerá que pretende usar glaçon, mas justamente porque glace, naquele caso, ele quer dividido em cubinhos ou pedaços de igual volume. Então, não dá para a gente ficar, então, vou ficar restrito, agora eu não vou ter que tomar cuidado com tudo que eu digo, porque eu vou ter que pegar ipsis literis, ou seja, tenho que entender tintim por tintim o que eu estou falando. Também a gente não pode ficar com essa noia, né? O que eu estou querendo só mostrar um pouquinho é o quão interessante a nossa língua pode ser, que a gente às vezes desvaloriza tanto, né? E as aulas, inclusive, nas aulas de literatura, de gramática, como a gente pode enriquecer também, nos enriquecermos culturalmente, lendo, pegando as expressões, entendendo por que se fala assim, daquele jeito, né? Que tudo tem uma história realmente. E aqui eu tinha colocado, mas aí seria muito, aí eu botei só mesmo como vai que, né, não dá para, enfim, faltasse tempo, não teria muita coisa. Entendendo os idiomas, então, é uma coisa que eu, Carla, defendo, a interconexão entre as línguas, existem estudos, né, as línguas são interconectadas, tudo é interconectado, né, mas aqui o foco, como eu estou falando de línguas, né, principalmente as línguas neolatinas, são as línguas originárias do latim. Se a gente fala uma, acaba sendo mais fácil, querendo ou não, a gente entender uma outra. Existem semelhanças, existem diferenças, a gente tem que entender como é o funcionamento, como é esse sistema, como funciona o sistema de cada idioma, de cada língua. Acaba facilitando a vida, né? E essa aplicação de entender as palavras, ela se aplica também para os sobrenomes, que é algo que algo que eu estudo, eu particularmente, depois até eu deixo ali eu deixo o contato aqui também, para se alguém tiver interesse, porque todos os sobrenomes, os nossos nomes, dizem algo, né, uma casta, ou uma característica física, alguma coisa em determinado momento da história, o grupo, o nosso clã, porque na verdade os sobrenomes vêm disso, de um clã ao qual a gente pertencia. Todos nós fizemos parte, a gente faz parte de um clã, a família é como se fosse um clã, tá? E em algum determinado momento da história, porque não existiam os sobrenomes, mas os sobrenomes foram criados depois, em algum momento da história, houve a necessidade de diferenciar. Eu sou deste clã, você é daquele clã, ele é daquele clã, né? O fulano daquele clã. Então, e aí tinha necessidade de fazer como a gente vai diferenciar o João, Maria, Maria, né, em determinado momento. Então essa aqui é Maria do cabelo vermelho, da família do cabelo vermelho, o João
que mora perto do rio, o fulano, que não sei o quê, então tudo tem alguma explicação, tá certo? Depois, se vocês, caso tenham, né, tiverem interesse, alguém quiser entender um pouquinho mais, eu tenho materiais também, e acabo, eu falo, divulgo bastante a respeito disso, dos nomes, a origem dos sobrenomes, que muita gente tem interesse em entender, né, como funcionam. Aqui eu peguei alguns exemplos do próprio italiano, né, que aqui a questão das características físicas, ou sobrenomes, por exemplo, Conte, um sobrenome que é um conde, marquese, porque era um marquês, não necessariamente que todo mundo era marquês, teve algum marquês em alguma parte lá fora, lá atrás, né. Papa, cardinale, vescovi, papa, um cardeal, um bispo, né, vescovo em italiano é bispo, e tudo mais. Então, tem relação com a história de cada pessoa, de cada um. Agradeço. Eu só queria finalizar com um trecho que eu retirei de um dos autores com os quais eu estudo, que é o Gardini. Ele é um latinista da Universidade de Oxford, e ele diz que conhecer o latim, ou ao menos intuir as suas propriedades, exatamente assim como conhecer alguns aspectos do mundo, como a música, a arte, a ciência, ou um espetáculo natural, né, que isso possa realmente adicionar o respiro aos nossos dias. Então, conhecer um pouquinho das palavras e a origem que elas podem trazer e que elas podem, né, que nos circundam, enfim, acaba, de repente, dando um pouquinho de poesia para a nossa vida, para os nossos dias. Seria isso, gente. Obrigada. E vamos nessa. Obrigada, Antônia, tá? Obrigada pelo convite aí. Eu te agradeço, Carla. Gostei muito. Eu espero que os nossos participantes tenham gostado. Agora eu vou abrir para comentários e perguntas. Alguém gostaria de falar? Comentar ou perguntar? Enquanto eles não perguntam, né, eu vou fazer uma. Eu queria que você... Pode continuar, Antônia. Pode falar. Eu achei muito interessante introduzir essa língua até então adormecida na aula, né? Porque, querendo ou não, uma forma de adquirir conhecimento. É isso mesmo, Ana Luísa. Obrigada, foi muito legal. Eu que agradeço. É isso que é importante. Às vezes a gente não se dá conta, a gente pensa que é tudo... Eu sei que é uma frase do Cortella, né, que ele fala, né, do antigo e do... É o velho e o antigo, né? O que é o velho e o que é antigo? A gente tem uma mania de confundir muito essas questões. O antigo, ele tem que nos servir de base para o que a gente tem hoje. Então, a gente tem que entender, tem que valorizar um pouquinho, né? E as palavras como elas são hoje, a gente não pode querer falar igual 500 anos atrás, mas entender por que 500 anos atrás era assim, por que a gente fala assim hoje. Ajuda bastante, inclusive, para aprender qualquer outro idioma, gente. Ajuda bastante mesmo. Alguém, gente? Comentário? Olá, bom dia. Eu queria parabenizar também pela palestra, bastante interessante. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão da origem das palavras e dos idiomas, eu achei interessante que até no início da palestra, quando foi falando, né, da semelhança, eu nunca tinha tido contato com italiano, nem nada, mas aí eu comecei a ler há pouco tempo aquele livro Comer, Rezar e Amar. E tem uma parte dele que se passa na Itália, né? Aí, quando começaram a aparecer algumas palavras em italiano, eu percebi a semelhança também com outras línguas, com inglês ou com espanhol. E aí, demais. Eu achei interessante. Porque acaba ajudando também a aprender, né, o idioma novo. Então, era isso, assim, bem interessante mesmo. Obrigada, Maressa. Esse livro, Comer, Rezar e Amar, ele se passa na Toscana, né? E só para a gente ter uma ideia, como é louco esse negócio, a Toscana, a região da Toscana na Itália, é Tuscany, né, no inglês, enfim, mas vem de etrusco, porque era a região onde os etruscos chegaram e dominaram. Então, mudou, foi do Etruscan, Tuscany, Toscana, enfim, né?
ficou isso. Então, olha só a relação que tem uma região, o nome dela por conta da colonização do povo, a gente às vezes esquece, não sabe. Esquece não, a gente não sabe, a gente não busca, né? E como pode ajudar realmente a entender muitas outras questões. Eu queria até perguntar mais uma coisa, né, que eu vi no livro, achei interessante. Ele passa uma parte na Toscana, né, tem algumas cidades, Roma, e daí ela explora mais algumas outras, Nápoles e tal. E também retrata muito a cultura da própria Itália, né? Sim. E de cada cidade, como cada cidade se apresenta culturalmente, até mesmo na forma de falar. Aí ela falando da origem do próprio idioma do italiano, ela colocou que meio que haviam em cada região da Itália um tipo de italiano, como se fosse, e a partir da arte, meio que decidiram que precisavam unificar esse idioma. Eu achei interessante, eu não lembro se foi a partir daquela obra O Inferno de Dante, mas eu não tenho certeza se foi dessa. Mas foi a Divina Comédia. Pronto, a Divina Comédia, isso. Foi a partir de uma obra que usava um italiano muito bonito, que a língua surgiu, que decidiram que essa unificada. Eu achei riquíssimo, assim. Deixa eu fazer uma propaganda só, mas é propaganda. É que semana que vem, eu faço toda sexta, eu faço uma aula de italiano no YouTube, e semana que vem, Maressa, eu vou falar exatamente sobre isso. Sobre... Toda sexta-feira à noite, essa mulher maravilhosa faz lives e momentos de aulas, assim, gratuitamente. Impressionada como é que a pessoa tem tanto ânimo, momento, assim, difícil que a gente vive. Então, arte, né? A arte salvando. Porque a gente vê pessoas tão altruístas, com tanta vontade de continuar com ações tão legais num momento como esse. Então, fala um pouco do seu canal também. É o Bem Sexta que vem às 19h, eu vou falar sobre isso, Marissa, é sobre a origem da língua italiana. Então, é Carla Ribeiro, só procura Carla Ribeiro com K, já eu acho que acha. Ótimo, já vou salvar aqui. Tá bom, obrigada. Eu também nunca tinha tido contato com a língua, nem conhecer sobre a Itália, até recentemente, quando eu li um livro na escola que o nome é A Menina que Fez a América, conta a história dela numa vila, que o nome é Saracena, na Itália. É muito interessante ver como ela descreve o ambiente, as estações, e como é o cotidiano das pessoas que vivem lá. É isso mesmo, é no sul da Itália, se eu não me engano. É muito bacana. E é como a gente vai realmente ligando tudo, tá? É como o Foucault, que eu sei que parece tão, estudar Foucault é muito difícil, é difícil pra caramba, mas assim, ó, a base dele, tudo tá interligado, tudo, a gente tem uma explicação para as coisas, nada assim é por acaso, né? De repente uma outra coisa fica assim meio solta, tá uma ponta, mas acontece, né? Mas a gente, tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, as relações que a gente tem, estão interconectadas realmente. E as palavras ajudam a gente a entender muita coisa, ou quase tudo. Valeu, Claudemir. Mais alguém, gente? Só para finalizar, vou perguntar aqui sobre... Você falou das palavras, as palavras me lembram ideologia, né? Toda palavra tem uma ideologia por trás. A gente está vivendo um momento em que uma situação caótica estão tentando levar sempre para o lado político e não para o lado social, né, coletivo. A gente tem um momento também do curso de letras, que é um curso que traz essa perspectiva, o estudo das palavras, o curso de letras que está sendo, aos poucos, precarizado, abandonado, né? Porque o foco está sendo as tecnologias, no momento agora. Então, eu quero saber, na sua visão, se após essa pandemia, a sua visão é otimista ou pessimista em relação ao curso de letras. E as né? Porque tem o pessoal que faz a música, o pessoal que faz o cinema, o pessoal que estuda teatro. Como é que você vê essa coisa, tanto do professor que trabalha com essas áreas, quanto as áreas em si, né? Que às vezes o professor de ciência, mas a pessoa trabalha, né, naquela área específica. Então, eu queria que você me dissesse a sua perspectiva. Então, eu acho, eu fico no achismo, claro, né, mas eu acredito, eu acho e acredito
Olha só o poder da palavra, gente, que eu acho, pode ser esse acho que eu estou achando, porque foi acaso, né, ou acredito, que eu estou colocando mais fé, né? Então, vamos dizer assim que eu acredito, então, vamos botar mais força, mais fé. Eu acredito que a gente vai ter uma tendência a buscar mais essa questão do humano, dessa marca pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês, até ontem eu estava lendo, e para dar uma refrescada para hoje de manhã, e eu, assim, até eu li algumas vezes, está em italiano, porque é um livro em italiano, não tem em português, quem sabe surge uma tradução aí, que eu já tô com as ideias, mas eu achei tão bonito que esse latinista, né, de onde eu tirei, ele trouxe a mensagem de que, assim, hoje a gente tem, por que a gente tem que estar em tanto alarme com o digital, né, e até mesmo escrever à mão, porque a questão da marca pessoal, né, a gente precisa, o computador é importante, a gente não pode ter medo da tecnologia, não, a gente tem que fazer uso da tecnologia, fazer com que ela facilite a vida, óbvio isso, né, se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui podendo conversar, trocar alguma ideia, né, num sábado de manhã, por exemplo. Mas até mesmo ele fala da questão do escrever, da escrita à mão, e isso eu vou relacionar realmente, porque tem tudo a ver com a questão das letras. Inclusive, essa marca, o imprimir, existe uma necessidade. Eu acho que a gente busca a nossa, apesar de muito Ctrl-C, Ctrl-V que a gente vê hoje em dia, seja em perfil, e de blogueiro, e disso, de aquilo, porque tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, pouca gente sendo autêntico, né? Quando a gente faz uso do pensamento, quando a gente para refletir um pouquinho mais, a gente acaba imprimindo o nosso eu, que é o que as tecnologias, eu vou dizer aqui, ele fala mesmo em teclado, o teclado do computador, acabou tirando da gente um pouco isso, porque, vamos lá, vamos supor que a Maressa que escreva alguma coisa, ela escreva um texto maravilhoso, uma tese, aqui no Word, mas eu posso dizer, será que foi ela mesma que escreveu? Ou será que não foi alguém que pressionou o teclado, alguém, uma outra pessoa? Agora, se fosse escrito à mão, a identidade dela estaria ali, né? Teria aquela impressão, aquela marca pessoal. E eu acho que a gente está agora vivendo num momento, assim, que a gente está fazendo uso de tudo quanto é tipo de tecnologia, a gente está se descobrindo e descobrindo também alternativas, ferramentas e tudo mais, para que a gente possa, na verdade, deixar a nossa marca, a nossa identidade, né, aquela marca pessoal. Então, eu acredito, sim, que depois dessa coisarada toda, dessa loucurada toda, a gente vai encontrar um modo de associar a tecnologia com a nossa marca pessoal. E as letras, o curso de letras e tudo mais, a gente vê um interesse, né, um interesse das pessoas, da sociedade, quantos vloggers e booktubers se conhecem que existem. Na verdade, tem por detrás aquela vontade, aquele desejo de imprimir uma marca, né, de deixar a marca nas letras, nas reflexões, no pensamento e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai trilhar um caminho, não digo que não vai ser fácil, mas eu acredito que sim, a gente tem aquele depois da tempestade vem a bonança, né, mais ou menos isso, porque é necessário, a gente precisa bagunçar, eu acho que é uma questão até da humanidade, se a gente perceber, assim, ao longo da história, tem aquela bagunça toda, para depois, opa, calma, agora vamos ajustar as coisas, vamos ver vamos colocar tintim por tintim e ver o que precisa ser reajustado. Então, eu acredito nisso. Mais algum comentário, gente? Pergunta? Com Carlos, eu fico lhe devendo igual a Brenda, né? Eu estou lhe devendo uma rapadura e uma cajuína. Opa! Mas se Deus quiser, nos veremos até 2022, não sei. Uhum. Eu agradeço muito, já divulguei aqui no chat, né, o seu canal para as pessoas conhecerem. Obrigada. Também procure no Instagram, gente. Maravilhoso, tá? As postagens dela, é muito legal. Tem qualidade. Então, agradeço. A gente tenta. Obrigadão, Antônia. Nada, obrigada. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a minha parte, certo? Convidando vocês para o nosso último encontro no próximo sábado, né? Dia 20, eu acho. 20 de março.
será o nosso último encontro, onde a gente vai falar sobre História da Arte, tá? Com o professor de História da Arte, professor Helder Alves. Tá certo? Então, eu agradeço muito a presença. Peço também que vocês, né, entrem lá no nosso canal, que a gente está colocando lá para quem não está conseguindo comparecer aos encontros, tá certo? Os livros, eu pretendia entregar todos até o final de março. No entanto, porque teve essa segunda onda, tudo está mais difícil, eu estou pretendendo começar a entregar agora em abril, tá certo? A Francilana está perguntando no Instagram, é Carla Ribeiro. Carla com K, viu? No Instagram, o perfil da Carla Ribeiro. Carla com K. Então, gente, os livros eu estou entregando aos poucos. Essa semana eu enviei os da Isabel e do Davi Cavalheiro. E agora, no comecinho de abril, eu vou tentar, certo? E até Tauá entregar os demais. E também os outros que moram distante, eu vou enviar pelo correio. Até o comecinho agora de abril, tá bom? Agradeço aí a participação. E passo para a Radija Alencar, que vai fazer o sorteio de hoje. É isso. Abraço. Radija. Bom dia a todos. Eu vou dar início ao sorteio de 5 livros. E aí, quem for sorteado, me mande o endereço, que em breve os livros chegam. Temos quantas pessoas? 10 pessoas. Sortear o número entre 1 e 10. Número 8. Quem tá na posição 8 aqui? Maria Tamires, eu acho. Então, Maria Tamires é a primeira. Já, Claudemir. Número 4. Francilânia. Francilânia, você ganhou uma outra vez, né? Você é de Tauá, Francilânia? Eu lembro que você ganhou e uma professora sua também ganhou, né? A sua professora, quem é? A Dora? Oito de novo, não. 5. Francisco Alisson. Número 6. Idelmara. O último agora. 6 de novo, não. 3. Davi, de novo. Mais um encontro.
ele é sorteado. Pronto.